Olá, bom dia. Está começando agora o Manhã Melhor, o seu café da manhã na tela da Record News, com informações relevantes sobre saúde e bem-estar. Eu sou o Gui Moreira. Muito obrigado pela sua audiência em todo o país. Você também pode nos acompanhar pelo YouTube e plataformas digitais. Uma doença que acontece quando a lágrima é produzida em quantidade insuficiente é o olho seco. Entenda melhor com o médico oftalmologista, Dr. Arthur Costa. Olá, Gui Moreira. Olá para você que nos acompanha aqui no Manhã Melhor. Hoje vamos falar sobre um problema muito comum, mas que muitas vezes é subestimado, o olho seco. Apesar do nome, o olho seco não significa apenas falta de lágrima. Na verdade, é uma doença que ocorre quando a lágrima é produzida em quantidade insuficiente ou quando ela evapora mais rápido do que deveria. Como consequência, a superfície dos olhos entra em atrito com as pálpebras ao piscar. Ao longo do tempo, esse atrito pode causar cicatrizes na córnea, prejudicando a visão. Os sintomas podem variar bastante. Os mais comuns são ardência, queimação, sensação de areia nos olhos, vermelhidão, coceira, visão embaçada que melhora ao piscar e até lacrimejamento excessivo. Isso mesmo, em alguns casos, o olho seco pode fazer com que os olhos lacrimejem mais, como uma tentativa de compensação do organismo. Entre os fatores de risco estão envelhecimento, alterações hormonais, uso prolongado de telas, ar-condicionado, alguns medicamentos, lentes de contato e doenças como artrite reumatoide e síndrome de Sjögren. Nos últimos anos, o uso excessivo de celulares, computadores e tablets tem contribuído para o aumento dos casos. Isso acontece porque, quando estamos concentrados em uma tela, piscamos menos vezes que o normal, favorecendo a evaporação da lágrima. O tratamento depende da causa e da gravidade do problema. Pode incluir mudanças de hábito, lubrificantes oculares, higiene das pálpebras e, em alguns casos, medicamentos específicos para controlar a inflamação. Por isso, se você sente desconforto frequente nos olhos, não ignore os sintomas. O diagnóstico precoce pode melhorar muito sua qualidade de vida e evitar complicações. Eu sou o Dr. Arthur Costa, médico oftalmologista, e hoje eu fico por aqui. Até a próxima. A estética íntima da mulher tem se destacado como uma área que vai além da aparência. Quem fala sobre esse assunto agora aqui no Manhã Melhor é a doutora Fernanda Bessa, médica ginecologista. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui no programa Manhã Melhor, falando de um assunto que é tão essencial e atual nos dias que a gente vive. A mulher tem se destacado muito no mercado de trabalho, na sua sexualidade, e a estética íntima vem para melhorar a autoestima e essas inseguranças que antigamente não se falava tanto. Doutora, para começar, responde pra gente, afinal, o que é essa estética íntima? A estética íntima surgiu exatamente para tirar essas inseguranças de várias mulheres ao longo de vários anos que nunca se foi falado. Era um mito muito grande. Inseguranças do tipo nunca ter relação de luz acesa, não se trocar na frente de outras colegas, por insegurança, por vergonha. Então, é uma série de procedimentos para melhorar todo o aspecto daquela região. Certo, doutora. Agora, quais são os procedimentos mais procurados aí pelas mulheres? Hoje em dia, a gente tem alguns que são os tops. O primeiro é a cirurgia íntima, que ganha muito em frente a todas as outras, que é a retirada, a diminuição dos pequenos lábios íntimos. A gente tem também o preenchimento dos grandes lábios, clareamento dessa área, da virilha inclusive, e até pegando a parte interna das coxas. E também a gente tem outros como laser para incontinência urinária e vários outros que a gente pode aliar. Mas esses são os principais. E em quais situações esses procedimentos são indicados, doutora? Em todas aquelas situações que a mulher não se sente confiante ou se sente insegura em alguma situação ou outra, às vezes na escolha de um biquíni, na colocação de uma roupa para academia. Todas essas roupas que são mais apertadas podem marcar. É uma situação que as mulheres buscam muito. Ou quando se sentem incomodadas durante a relação sexual, por exemplo. É outra situação que as mulheres buscam muito. Esses tipos de procedimento. Quais cuidados, a mulher deve ter antes e também após realizar um procedimento? O antes, quase não existe um preparo. Às vezes, dependendo do tipo de procedimento, a gente pede para ter uma epilação, retirada dos pelos, para que a gente consiga, às vezes, penetrar mais o produto, dependendo de se for um ácido, por exemplo. O pós-operatório ou pós-procedimento é muito mais importante. Geralmente, alguns procedimentos precisam de um repouso relativo, sem atividade física ou atividade sexual, gelo e analgésico.
Basicamente é isso. Tem alguns procedimentos que as mulheres ficam com medo ou até com receio de conversar com o chefe. Isso é totalmente ajustável. A gente consegue fazer um procedimento numa sexta-feira e segunda-feira você está de volta ao trabalho. Ninguém precisa ficar sabendo. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Muito obrigada a todos. Você sabia que o seu rosto revela muito sobre o seu envelhecimento? Assunto para o cirurgião plástico especialista em face, Dr. Eric Oliveira. Olá, Gui Moreira, olá para você que me acompanha. Seu rosto dá sinais de envelhecimento muito antes de você perceber. E o mais curioso é que ele vai avisando aos poucos. Primeiro vem aquele olhar mais cansado, aquele excesso de pele nas pálpebras que faz as pessoas perguntarem se você dormiu mal. Depois começam a aparecer os sulcos mais profundos, principalmente ao redor do nariz. Acompanha aqui a boca, a pele vai perdendo a sustentação e os tecidos começam lentamente a descer pela ação da gravidade. Em seguida, o contorno da mandíbula começa a ficar menos definido, surge a papada, aquela região do queixo começa a incomodar tanto homens quanto mulheres e muita gente acredita que aquilo é gordura. E não para por aí. O pescoço ele começa a dar sinais importantes. A pele perde elasticidade, os músculos ficam mais aparentes e aquela transição bonita entre rosto e pescoço fica totalmente perdida, fica menos definida. Mas existe uma coisa muito importante que eu sempre explico aos meus pacientes. O envelhecimento não acontece da mesma forma para todo mundo. Tem pessoas que envelhecem primeiro pelo olhar, tem outras que envelhecem pela papada. Algumas perdem o volume da região das maçãs do rosto, outras apresentam mais flacidez de pele. Por isso não existe um tratamento padrão. Cada rosto envelhece de uma maneira diferente e precisa ser analisado de forma individual. Quanto mais cedo identificamos esses sinais, mais opções temos para tratar de forma leve, natural e equilibrada. O objetivo não é mudar o rosto de ninguém, é entender o que o tempo está mostrando e agir de forma correta. O envelhecimento não acontece de uma só vez. O rosto vai contando essa história aos poucos. Corre lá nas minhas redes sociais para entender um pouco mais sobre esse novo olhar da cirurgia plástica moderna. E no nosso próximo encontro eu trago mais verdades e tendências para você. Até mais! Ondas de calor, alterações do humor, insônia, tudo isso faz parte dos sintomas da menopausa. Aqui comigo a ginecologista e também médica integrativa, a doutora Mariana Amália, ela que veio falar sobre esse tema importante, né, doutora? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gui. Muito obrigada. É uma satisfação estar aqui. Doutora, quais são os principais sinais da menopausa? A menopausa, Gui, é a última menstruação da mulher. Tudo que a mulher vive antes e após essa menstruação, a gente chama de pré-menopausa ou climatério e pós-menopausa. E todo esse período na vida da mulher é uma fase muito difícil, porque a mulher sente muitos sintomas. São mais de 70 sintomas catalogados, dentre eles calorões, que são bem típicos da mulher que está na menopausa. 85% das mulheres sentem aqueles famosos fogachos. Além disso, muito cansaço, alterações do humor, fica mais irritada, mais deprimida, falta de libido. A mulher também começa a ter ganho de peso, dificuldade de emagrecer, alterações do sono, problemas de memória, a gente chama de brain fog. Aquela mulher que está conversando e no meio da conversa ela esquece palavras que ela ia falar, né? Aquela névoa mental, alterações de atenção, de concentração. Na verdade, a mulher ela sente que ela está perdendo a essência dela. Ela não se reconhece mais, ela se olha no espelho e fala: não sou eu. Agora, doutora, como a menopausa afeta a saúde física e emocional das mulheres? Como a mulher na menopausa fica cansada, isso leva a um sedentarismo. Essas mulheres não têm vontade de fazer uma atividade física, elas ganham peso, elas não conseguem emagrecer, não têm força muscular para fazer uma musculação. E a saúde mental também é muito prejudicada, porque ela fica muito mais irritada, mais sensível, deprimida. Essas mulheres muitas vezes desenvolvem quadros de depressão e ansiedade. Agora, doutora, uma dúvida muito comum. Toda mulher
mulher precisa fazer a reposição hormonal? Bom, Gui, todos esses sintomas que eu mencionei, eles são decorrentes de uma deficiência hormonal. Então, a reposição hormonal, de uma forma geral, ela é muito necessária para a melhora dos sintomas e da qualidade de vida da mulher. Além de melhorar os sintomas, a reposição hormonal também previne doenças, porque nessa fase da vida da mulher, Gui, a mulher tem mais risco de ter doenças cardiovasculares, osteoporose, depressão, hipertensão, diabetes, obesidade. Então a reposição hormonal ela não é apenas para melhorar os sintomas, mas também para prevenir doenças. Doutor, é possível aliviar os sintomas da menopausa mudando aí o estilo de vida? Com certeza, Gui. O estilo de vida é uma coisa básica para a gente melhorar qualquer doença. E na menopausa não seria diferente. É muito importante que essa mulher esteja fazendo atividade física regular e a alimentação é fundamental. Os alimentos que inflamam o nosso corpo, eles pioram os sintomas da menopausa. Alimentos industrializados, embutidos, glúten, que é a farinha branca, leite de vaca, tudo isso piora os sintomas da menopausa. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Eu que agradeço, Gui, é uma satisfação. E eu quero deixar uma mensagem especial para as mulheres que estão sofrendo com a menopausa. Não se acostumem a viver mal. Não acredite quando falarem para vocês que não tem o que fazer, sempre tem o que fazer. A menopausa pode ser a melhor fase da sua vida e eu posso te ajudar nesse processo. Perder alguns fios de cabelo é normal? E quando a queda de cabelo se torna excessiva? Para responder essas perguntas, eu recebo aqui no Você Melhor a Kátia Camargo, tricologista capilar. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gui Moreira. Um prazer estar aqui com vocês para estar falando desse assunto que é tão importante, que impacta a vida de tantos homens e mulheres, que é a queda capilar. Para começar, responde pra gente, queda de cabelo é normal ou não? A gente pode começar pela quantidade de queda de cabelo, que de 50 a 100 fios de cabelo por dia é normal. Passado disso, a gente já precisa começar a se preocupar com essa queda. Agora responde pra gente, quais são as causas, o que pode causar aí esse problema? Queda de cabelo pode ter várias causas, entre elas emagrecimento rápido, também pode ser hormonal, genético. Então a gente tem que sempre estar pesquisando qual foi a sua causa. Nem sempre o mesmo problema é o meu, é o seu, é de um amigo. Então a gente tem que ir mesmo na raiz do problema. Eu acho que até alguns exames são importantes, né? Porque deficiência nutricional também pode causar queda de cabelo, né? Principalmente deficiência nutricional. Agora, o estresse e as canetas emagrecedoras podem fazer o cabelo cair? Sim, podem sim. O estresse é uma das causas que muitas vezes ocasiona aí o eflúvio telógeno, que é aquele eflúvio que faz aquela queda capilar entrar todos na fase de queda mesmo, o fio, né? O que acontece? Nossos fios, eles têm 3 fases. E quando você tem um estresse, ele vai para a última fase, que é a troca do fio. Então isso assusta, porque você não sabe o que está ocasionando. E muitas vezes essa queda é ocasionada por esse estresse. Já as canetas emagrecedoras, elas não são elas que causam a queda, e sim a falta nutricional que as pessoas não estão repondo. Então, se você faz uso de caneta emagrecedora, você tem que fazer também uma reposição de vitaminas, de minerais que a gente perde. Quando você não faz isso, o cabelo começa a cair. Afinal de contas, a gente não precisa do cabelo para sobreviver. Então o organismo entende isso, então ele não vai mandar vitaminas para o seu cabelo, ele vai mandar para quem? Para o coração, para o pulmão, para o fígado, para quem realmente precisa. E o nosso cabelo, como não precisa dessa vitamina para sobreviver, é o último lugar que ele vai mandar. Por isso que tem aí muita queda de cabelo. Para finalizar, cita pra gente os principais tratamentos aí disponíveis para queda capilar. Hoje em dia temos vários, né? Mas o que eu mais indico é fototerapia para o controle aí de queda, ele é muito importante. O tratamento ILIB, microagulhamento com ativos, eu uso vários tipos de ativos. Quanto antes você procurar ajuda, melhor resultado você vai ter. Ótimas informações. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Eu que agradeço. Você sabia que a corrida pode ter impactos na pele? Quem destaca a informação é a doutora Aline Serruia, médica dermatologista. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gui Moreira.
Tô feliz aqui com esse convite. Hoje vamos falar sobre os impactos da corrida na pele. Um tema super importante, visto que hoje em dia tem cada vez mais pessoas correndo, mais pessoas cuidando da saúde, mas vamos tomar cuidado aí com a pele. Então, doutora, sobre isso, responde pra gente. Quais são os impactos da corrida aí para a saúde da pele? Em primeiro lugar, eu quero enfatizar que atividade física é fundamental para a nossa saúde mental, para a saúde do coração, para o nosso bem-estar e principalmente para a nossa longevidade. Quem faz atividade física vive mais e melhor. Mas, quando a gente fala de corrida, que é um esporte ao ar livre principalmente, a pele acaba sofrendo um pouco. Então, quem é corredor, mesmo em curtas distâncias, tem que se preocupar com a pele em relação à exposição solar. A exposição solar causa danos na pele, causa mancha, causa um envelhecimento precoce e, principalmente, quem se expõe ao sol tem um risco maior de ter o câncer de pele. Então, para você continuar correndo, sendo saudável, toma conta da sua pele, usa aquele filtro solar que tem específico, para quem é corredor, específico para esporte e aquela proteção física, que é o uso de óculos escuros, boné, chapéu. Tenho certeza que dessa forma você vai correr bem e saudável. É muito bom a gente saber de tudo isso, doutora, porque existe o rosto do corredor, Então a gente imagina que quem corre mais também envelhece mais rápido, Então eu costumo dizer que basta estar vivo para envelhecer. Não vamos culpar a corrida por isso, O que é o rosto do corredor? Na verdade, ele é um conjunto de fatores, principalmente aí pelo emagrecimento. Quando a gente emagrece, a gente perde a gordura do corpo como um todo e perde a gordura do rosto também. Quando a gente perde a gordura do rosto, a gente perde volume e perde a sustentação, dando isso a impressão de um rosto mais flácido e mais magrinho. A gente tem visto muito isso com o uso das canetas emagrecedoras, porque a gente perde a gordurinha do rosto e ele dá aquela despencada. Mas vamos voltar aí para a exposição solar. O sol, ele causa 80% do envelhecimento da nossa pele. Então, na verdade, o rosto do corredor é esse conjunto de fatores. E doutora, o que é o pé de atleta? Conta pra gente. O pé de atleta pode gerar uma confusão. Na verdade, esse nome pé de atleta é dado para uma micose, que se chama frieira, que é aquela massinha que dá entre os dedos dos pés. O que acontece é que quando a gente fica muito tempo com o tênis, com a meia úmida, isso acaba sendo uma porta de entrada para a entrada de fungos e bactérias. Então, não é só do corredor. Bastou uma pessoa ficar muito tempo com aquele pé úmido que pode ter a entrada de micro-organismos. Então a dica é, chegou do treino, bota logo o tênis ao ar livre para poder pegar um sol e aí ficar livre dessa possibilidade. Gui, uma última dica, preferir aquelas meias que são respiráveis, como aquelas meias de poliamida. Doutora, muito obrigado então pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Obrigada a você, foi um prazer. As hemorroidas afetam milhões de brasileiros e podem causar desconforto. Para falar sobre isso, eu recebo agora no Manhã Melhor a doutora Mariana Abraão, ela que é cirurgiã e proctologista. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gui Moreira. É um prazer estar aqui no programa Manhã Melhor. Doutora, para começar, responde pra gente, o que são as hemorroidas? As hemorroidas são estruturas normais do nosso corpo. O problema acontece quando essas estruturas, que são vasos hemorroidários, começam a aumentar de tamanho. E aí eles começam a ter sintomas como sangramento, dor na hora de evacuar, começam a saltar para fora do ânus. Essas hemorroidas, elas acontecem normalmente por uma predisposição genética e tem fatores associados, como constipação intestinal, obesidade, hábitos de ficar muito tempo sentado no vaso sanitário, aquele hábito de ficar mexendo no celular ali na hora do banheiro. Todos esses fatores que vão aumentando a pressão na região anal vão dilatando esses vasos e aparecendo as tão temidas hemorroidas. Agora, doutora, existe outra condição que pode se confundir com as hemorroidas? Existem várias condições que são confundidas com as hemorroidas, mas o mais comum são os plicomas anais. Os plicomas anais são aquelas pelinhas que ficam no ânus, aquele excesso de pele ao redor da região anal que aparecem como consequência de uma inflamação local. Uma trombose hemorroidária, uma crise de hemorroida, uma fissura, algo que machucou e inflamou o ânus e deixou aquelas pelinhas ali residuais no local. Mas nem tudo no ânus é plicoma ou hemorroida, então uma avaliação especializada é sempre muito importante, principalmente para definir o melhor tratamento, E quais são as opções de tratamento para as hemorroidas, doutor? O tratamento vai depender do grau de hemorroida e do tipo de hemorroida. Quando a gente fala de uma hemorroida mais inicial, muitas vezes conseguimos tratar com procedimentos ambulatoriais, como ligadura elástica,
Temos também alterações nas mudanças do estilo de vida, melhora dos hábitos de evacuação, reduzir o esforço, melhorar a consistência das fezes, a hidratação. Temos procedimentos a laser que podem ser feitos no consultório também, que tem uma recuperação mais rápida. E para casos que já são mais avançados, hemorroidas que já estão externas, aí nós precisamos de tratamentos cirúrgicos, que temos também tecnologias hoje em dia, cirurgias com laser, tratamentos melhores que promovem um pós-operatório mais tranquilo, principalmente para melhorar a qualidade de vida. Agora, doutora, no caso das pessoas que precisam, fazer a cirurgia, como é o pós-operatório? É muito importante a gente desmistificar esse medo da cirurgia de hemorroida que existe, Nós temos tecnologias a nosso favor, como o próprio laser, temos analgésicos mais potentes, temos um controle mais cuidadoso, um acompanhamento mais rigoroso dos pacientes hoje. Mas juntando todos esses fatores, a cirurgia tende a ser melhor, com uma recuperação mais rápida e menos dolorosa do que era antes. Muito obrigado pela sua participação no Manhã Melhor. Eu que agradeço. A pressão alta é silenciosa e muitas vezes não apresenta sintomas. Quem traz as informações agora é a médica cardiologista, a doutora Verônica Nasser. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gui. É um prazer estar aqui hoje como convidada do Manhã Melhor. Doutora, para começar então, responde pra gente, o que causa pressão alta? A pressão alta, na verdade, é uma doença multifatorial. Então tem várias causas aí, vários fatores envolvidos. Como, por exemplo, idade, o fator de sexo é um pouco mais prevalente na população masculina, mau hábitos como uma alimentação irregular, o sedentarismo, sono irregular, uso de alguns tipos de medicação, como, por exemplo, corticoides ou até mesmo esteroides anabolizantes. Enfim, tem vários fatores aí que associados podem levar à pressão alta. Agora, doutora, quais são os principais riscos dessa condição? Então, aí tá uma questão assim de relevância também, porque muitas vezes a pressão alta ela vem de forma silenciosa. Não é à toa que é chamada de um mal silencioso, E quando abre o sintoma, já pode vir através de um infarto, um AVC, uma dissecção arterial ou uma doença renal crônica, alterações ali no rim. Então, assim, tudo isso são consequências a longo prazo da pressão arterial elevada. E como a pressão alta pode ser prevenida? Tem como, doutora? Sim, tem como, O principal ponto aí, pra gente prevenir pressão alta é mudança de estilo de vida. O que isso significa? Uma alimentação regular, prática regular de atividade física, e até interessante que a atividade física ela entra para a prevenção da hipertensão arterial, e hoje em dia a gente já sabe também em tratamento. A prática de atividade física regular já diminui, é comprovado que diminui o nível de pressão. Então é de extrema importância de ter hábitos de vida saudáveis. Agora, doutora, as metas de pressão arterial, elas mudaram recentemente, Explica pra gente. Sim, Gui, isso é até um assunto, assim, relevante pra gente trazer, porque até então a gente achava que aquele 12/8 era a medida ideal da pressão arterial. E hoje em dia a gente já sabe que o ideal é abaixo de 12/8. De 120 a 139, 80 a 89, que essa faixa a gente já considera pré-hipertensão. Então, assim, teve algumas mudanças aí nas novas diretrizes que ligaram pra gente um alerta que cada vez mais é preciso ter um controle mais de perto, assim, dos níveis pressóricos. Quais são os tratamentos disponíveis? Então, a questão dos tratamentos vai depender muito do nível de pressão que aquele paciente se encontra, Não significa, agora eu tenho 12/8, 13, eu preciso necessariamente começar um tratamento medicamentoso? Nem sempre, A gente inicia um tratamento medicamentoso normalmente quando a pressão está acima de 14/9. Muito bom. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui do Manhã Melhor. Foi um prazer. Diferente da dor aguda, a dor crônica pode persistir por meses ou até por anos. Quem fala do assunto agora é o Dr. Marcelo Nunes, médico da dor e anestesiologista. Doutor, bom dia, seja bem-vindo. Olá, bom dia, Gui. Muito obrigado pelo convite. Essa é uma oportunidade única para falar sobre um tema tão importante quanto a dor crônica. Doutor, para começar, responde pra gente. Quando a dor passa a ser considerada crônica? Gui, é muito importante a gente entender que
Qualquer dor que dure mais do que 3 meses deve ser considerada crônica. E a partir daí ela deixa de ser só um sintoma, mas passa a ser considerada uma doença independente, assim como diabetes ou hipertensão. Estima-se que cerca de 20 a 30% da população mundial experimente ou esteja passando por um quadro de dor crônica na atualidade. Mas ainda assim, a doença continua subtratada. E doutor, quais são os tipos mais comuns de dor crônica? A dor lombar, que é aquela dor nas costas, que também é responsável por inúmeros afastamentos do trabalho todos os dias. Dor cervical, que é aquela dor no pescoço que a gente tem quando tem muitas contraturas, estresse, ansiedade. Além das dores de cabeça, que também são muito frequentes, como a cefaleia tensional, a enxaqueca. Agora, doutor, como a dor afeta, a saúde emocional e a rotina das pessoas? A dor, ela não prejudica só o seu corpo. Ela afeta a sua rotina de sono, o seu trabalho, a relação com as pessoas, piorando assim muito a sua qualidade de vida. E é muito importante falar que a definição mais recente de dor diz que ela é uma experiência negativa, sensitiva e emocional. E, portanto, sempre que alguém chegar para você e disser que está sentindo dor, acredite, ela é real. Certo, doutor. E existem tratamentos modernos hoje em dia para a dor crônica? Sim, Gui. A medicina evoluiu muito ao longo dos anos. Hoje em dia, a gente trata o nosso paciente de forma individualizada. São exercícios físicos específicos, fisioterapia, medicamentos e técnicas intervencionistas minimamente invasivas, como as infiltrações guiadas por ultrassonografia e a neuromodulação. Explica pra gente então, doutor, rapidamente o que é neuromodulação. Neuromodulação, Gui, é uma técnica moderna em que a gente utiliza corrente elétrica ou estímulos químicos para alterar o sistema nervoso e fazer com que o estímulo chegue com muito menos intensidade ao cérebro e a sensação de dor seja muito menor. Certo. E agora, doutor, é possível a gente prevenir a cronificação da dor ou não? Sim, Gui, essa pergunta é muito importante porque toda dor aguda, quando ela é bem tratada, certamente que reduz o risco de se cronificar. Além disso, ter hábitos saudáveis, como prática de exercício físico, cuidar da saúde mental, uma boa alimentação, certamente vai trazer melhores resultados no tratamento da dor. Ótimas informações, doutor. Muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Eu que agradeço. A busca por rejuvenescimento facial natural tem ganhado espaço. E quem aborda o assunto agora é a doutora Thaís Pérez. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Gui, muito prazer poder estar participando desse programa tão especial. Doutora, qual é a maior procura dos pacientes na sua clínica? Hoje, o que mais vem procurando os pacientes é fazer um procedimento e não ficar artificial. O maior medo é alguém perceber e ficar exagerado. Então, hoje nós temos técnicas que a gente consegue rejuvenescer sem ficar aquela coisa de alguém perceber. Como, por exemplo, toxina botulínica, preenchedores e bioestimuladores de colágeno. Os preenchedores é onde a gente mais vê pessoas mais infladas, volumosas no rosto, e hoje em dia não se coloca tantos preenchedores. Nós colocamos regiões onde tem buraco. Eu sempre falo isso para o meu paciente para ele entender, por exemplo, região da olheira, sempre vem falando, doutora, eu estou com um olhar mais de cansado, mais derretido, e nós hoje temos técnicas que vamos rejuvenescer e tirar esse olhar de cansaço. O derretimento da face também, muito procurado. Doutora, eu tô sentindo meu rosto derreter, sem um contorno, a gordurinha dos olhos mais marcada, o bigode chinês também tá marcando bastante, a marionete. Então sempre são pontos que vem paciente reclamando e a gente consegue rejuvenescer de uma forma natural. Hoje a doutora usa fios, bioestimuladores, preenchedores também, tudo isso para poder trazer uma harmonia mais natural. Isso, sempre indicando para o paciente, lembrando que ele não envelhece somente por conta da perda de colágeno. Nós perdemos estrutura óssea, nós perdemos gordura da nossa face também. Então é um combo de coisas. Então não adianta fazer um procedimento, nós temos que fazer várias conjunções de vários procedimentos, como vocês podem observar em algumas fotos aí. Sempre levantando, fazendo um lift facial não cirúrgico, Que é o bom desse tratamento é que você não precisa ficar em casa de repouso. Você no dia seguinte, ou até pós-procedimento, você já pode trabalhar. Agora, doutora, quais são as técnicas mais indicadas? Antes de fazer qualquer protocolo, nós temos que avaliar a qualidade de pele. Se a pele estiver mais molezinha, mais flácida, se existe buracos para mostrar para o paciente que esse buraco a gente consegue preencher. Cada um tem sua padronização de beleza.
você não vai ser nunca igual a ninguém. É só realçar a sua beleza e não transformar você. Agora explica pra gente o que é a sua mentoria. Olha, sinceramente, eu fico muito feliz de poder trazer isso para doutores que estão entrando nessa área. Ele é exatamente tudo que eu já aprendi nessa carreira. Foram 11 anos de experiência e eu quero fazer algo diferente. Porque o que eu acredito é que a vivência da clínica é o que vai dar segurança para o doutor. Além disso, eu quero dar 80% de aula prática e 20% de aula teórica. Eu quero oferecer para ele ajuda, algo que eu senti muita falta no meu início da minha carreira, é de ter alguém ali do seu lado e falar que você consegue. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Manhã Melhor. Muito obrigada, Gui, foi um prazer. O Manhã Melhor de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência em todo o país aqui pela Record News. Para rever nossas edições, escaneie o QR Code que está aqui na tela. E eu volto no próximo sábado. Até lá!